Episódio 63, Dragon Quest Dino Daibuken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E os acontecimentos desse episódio você vai encontrar ali para a parte final do capítulo 224 até parte do capítulo 227 do mangá. O episódio começa retomando o final do episódio anterior, em que a Leona e as outras acabam caindo, mas nenhuma delas se machuca. E aqui nós temos um erro em relação ao episódio anterior e o mangá também. No episódio anterior, a vela acaba sendo apagada ali, uma pedra cai sobre ela, então não teria como a Flora pegar, mas nesse episódio aqui a Flora pega porque é assim que acontece no mangá, e no mangá não cai nenhuma pedra sobre essa vela. A Flora quer retornar porque o tempo está acabando. E aqui a princesa Leona acaba surpreendendo as outras quando ela diz para elas continuarem. As outras ficam um pouco relutantes, mas Leona acaba convencendo elas de que é importante conseguir o Minokator e ela pretende com essa magia expurgar o mal que está ali, e aí então a Flora poderá usar o feitiço para elas saírem da caverna. E aqui há algo interessante no diálogo, porque ali é mencionado que elas têm duas insígnias e que ela pretende tentar utilizar o feitiço mesmo assim. Já no mangá isso não é mencionado em relação às duas insígnias, e sim que as quatro poderiam conseguir utilizar o feitiço. Talvez aí o autor tenha esquecido de que precisava das 5 insígnias para ter o poder máximo do feitiço. Eu achei interessante essa mudança no diálogo, porque menciona que elas estão ali com menos da metade do poder e por isso vão precisar de um milagre. E claro, aí o destaque para a Leona, que acaba sendo bastante incisiva e lidera o grupo e diz que tentar derrotar o Vern já é um grande milagre que eles estão tentando. E se elas não conseguirem um pequeno milagre, não teriam condição de conseguir um grande milagre, que seria derrotar o Rei do Mal. E dessa forma, Leona consegue motivar as demais. Logo após as palavras da Leona, começa a chegar um exército ali de armaduras em 3D. Elas resolvem fugir da batalha porque já estão sem tempo. Enquanto elas correm em seus pensamentos, Flora demonstra estar orgulhosa e feliz por ter escolhido a Leona, porque as palavras dela têm poder que dá força às pessoas. Flora acende uma nova vela e aí então essa cena se encerra. Há uma pequena diferença em relação ao mangá, que vemos ali monstros e também aquelas armaduras perseguindo elas, ao invés de serem só armaduras em 3D como foi no anime. Na cena seguinte, acompanhamos o treinamento do Dai com o Nova. E agora o Dai dominou o Advanced Thresh do tipo Arrow em sequência. Mas o Dai acha que ainda não é o suficiente para rebater o Kaiser Fênix, porque antes o Dai tinha sua espada, a sua aura dracônica e ainda utilizou o ataque do tipo Break, que é mais poderoso do que o Arrow. E o Dai chega à conclusão de que ele precisa de um ataque tão rápido quanto o tipo Arrow e forte quanto o tipo Break. Dai tem uma ideia e de repente pede pro Nova se preparar. O Nova então usa a aura da espada dele no máximo, e pelo que eu entendi, a nova técnica do Dai consiste nele se movimentar num curto espaço para dar mais força ao ataque dele e depois lançar o tipo Arrow. E o resultado foi um ataque tão poderoso que o Nova ficou até assustado, a espada dele acabou quebrando e ainda assim ele correu o risco de ter a cabeça arrancada. A gente vê ali que as árvores atrás do Nova acabaram sendo também cortadas. O Nova fica impressionado e reconhece ali o valor do Dai, dizendo que não acredita que tentou ser rival dele. E depois da conversa dos dois ali, eles ainda retomam o treinamento. E aqui temos só uma pequena diferença para o mangá, porque não mostra o ataque do Dai nesse momento, já cortava antes do Dai atacar e iríamos ver a situação da Leona e das outras. Elas chegam no 25º andar e há uma espécie de altar no local. Merle sente o poder vindo do centro do altar, então a Leona se dirige até o centro do altar para fazer sua oração e a Flora orienta que ela coloque a insígnia do Avan. De repente monstros começam a chegar naquela sala. Flora diz para Leona continuar o ritual enquanto elas vão dar conta dos monstros. Um ciclope aparece primeiro e a mãe já o ataca. O soco da mãe não é muito efetivo, mas ela dá um chute muito forte no olho do ciclope e consegue nocauteá-lo. Essa cena temos apenas no anime, porque no mangá o monstro já está caído no chão quando a gente vê os outros chegando. Acontece uma explicação também que não tem no mangá, onde a Flora acaba explicando para Merle que aquele local fica muito próximo do Meikai, ou seja, ali o mundo dos demônios, e por isso tem monstros por ali. Os outros monstros tentam atacar, mas a mãe acaba atacando eles e derrubando cada um com apenas um golpe. Leona então inicia sua oração ao deus dos humanos. E quando ela fala o nome do feitiço, uma espécie de uma chama envolve ela. Todas se preocupam com a princesa e a mãe acaba sendo golpeada. Flora comenta que aquela é uma energia espiritual que está envolvendo a Leona, uma chama da alma, e que esse deve ser um teste do deus dos humanos. Enquanto a Flora vai explicando tudo, a mãe continua lutando com os monstros. Temos um belo frame da mãe ali protegendo as outras, e logo um take de cima onde a gente vê alguns personagens em 3D. A Leona fica sofrendo em meio às chamas e de repente ela ouve a voz do deus dos humanos dizendo para ela apresentar a alma dela. E o deus dos humanos também pergunta qual é o propósito da Leona obter esse poder. E ela responde dizendo que acredita nas pessoas do mundo e que ela não quer só derrotar o mal, ela quer provar que as coisas que foram herdadas dos humanos não foram erradas.
Enquanto isso, vemos também a Flora atacando ali alguns feitiços dos monstros, o que não aparece no mangá, e também temos aqui no anime uma cena em que a mãe está em dificuldades enfrentando um dos ciclopes. Enquanto no mangá a gente vê a mãe ali rachando ao meio um dos monstros de pedra. A insígnia da Leona brilha e a Leona acaba emitindo um grande pilar de luz. E Flora comenta que o poder da Leona é a luz da alma da justiça. A luz acaba ofuscando os monstros e Leona chama para que todas venham até ela. E assim elas dão as mãos umas às outras e aí a princesa Leona usa o Minotauro. O pilar de luz é visto na superfície e o Nova e o Dai correm até o local, sabendo que se trata da princesa e as outras. Temos uma visão de alguém de longe olhando o pilar de luz e o pilar de luz sumindo, e essa pessoa é o Pop, que está esgotado depois do seu treinamento. Pop ali caído no chão acaba usando um Betan contra si mesmo, que é bem estranho porque isso é um ataque debilitante e no mangá o Pop não faz isso. Mas em seguida, pela fala do Pop, ele está tentando esgotar todo o seu poder mágico, que também está se castigando, tentando conseguir ativar a insígnia. Mas nada do que ele faz adianta. Em uma bela cena que parece ter sido inspirada em Blade Runner, nós vemos o Pop chorando em meio a toda aquela chuva que começa a cair. Pop começa a falar sobre as qualidades de seus companheiros de luta. Todos parecem ter uma qualidade especial, mas ele acha que é o único que é diferente e não tem nada de especial nele. Ele grita de raiva e soca o chão, ao mesmo tempo que chora e diz que não é como eles. Então ele usa o Rura e vai até o local onde está Matorife. Vemos então Pop ajoelhado no chão ali quieto, sem dizer nada, ele está completamente desanimado. Matorife pergunta o que foi e pede para que Pop diga alguma coisa. Mas o Pop se lamenta e diz que não pode dizer. Matorife diz que isso não faz sentido porque ele não pode dar conselhos se o Pop não disser o que aconteceu. Afinal, Matorife diz não ser um vidente. E Pop responde dizendo que os conselhos do Matorife não vão resolver o que está preocupando ele, pois este é um problema do Pop, que ele inclusive pensa que talvez não possa resolver. Pop afirma que é filho de um simples vendedor de armas, e que agora ele está diante de um muro que não há como ele passar. Porém, o que aflige o Pop é que ele não quer ser um peso para os outros, e por não saber mais o que ele pode fazer, por isso Pop está ali diante de Matorife. O Matorife dá risada, pede desculpas e diz que está lisonjeado. E Matorife começa a demonstrar que está orgulhoso de ver onde o Pop chegou. Ele inclusive menciona que apesar de não ter filhos e uma esposa, ele pensa que deve ser dessa forma que os pais se sentem. E agora, provavelmente depois de aprender o Medoroa, o Pop conseguiu superar seu mentor Matorife, ao menos do que diz respeito ao combate. E sorrindo de maneira gentil, Matorife diz que se houvesse uma insígnia de Matorife, o Pop já teria recebido uma há muito tempo. As palavras de Matorife acabam impactando no Pop e ele pede desculpas por estar choramingando dessa forma. Então Pop promete que vai dar um jeito sozinho. Quando Pop está saindo, o Matorife pede para que ele espere. E ele dá o seu último conselho. Ele diz ao Pop para que acredite em si mesmo, e que Pop não teria chegado tão longe se não tivesse vivido da forma que viveu. Por Pop ser o filho mais fraco de um vendedor de armas, ele admirava o Avan, e Pop foi o que mais se esforçou para chegar até aqui. Matorife pede novamente que Pop confie nele mesmo e diz que Pop é forte. E Matorife abre seu coração dizendo que tem orgulho de chamar o Pop de seu aluno. Após ouvir, Pop sai correndo sem dizer nada. Em seus pensamentos, Matorife acha que entendeu o que aflige o Pop, e que esta é a maior barreira que Pop já enfrentou, mas que se ele superar, isso levará o Pop a um lugar onde o próprio Matorife nunca conseguiu chegar. E a cena se encerra, vemos ali o Matorife tossindo. Em relação ao mangá é bastante parecido, só os diálogos que sempre mudam um pouco. O diálogo do mangá é bastante interessante ali também, um pouco diferente do sentido que a gente tem aqui no anime. Na cena seguinte vemos Flora dizendo que conseguiram obter o feitiço de purificação. Pop chega no local, mas fica só ouvindo o pessoal e não se junta a eles. Flora parece confiante de que eles terão sucesso no plano de resgatar Ryunko e Crocodile. O Dai fica contente que a princesa conseguiu e a princesa diz que foi bem fácil e pede que as outras confirmem. Mãe e Merle sorriem sem jeito. Afinal, para elas não foi tão fácil assim. Pop, reconhecendo o esforço da princesa, diz que ele precisa se esforçar pelo menos 10 vezes mais. A princesa pergunta sobre o resultado do treinamento do Dai e o Nova diz que deu tudo certo e que o Dai inventou facilmente um novo ataque. Dai menciona que ele precisa de uma espada que aguente o poder da sua aura dracônica. A conversa é interrompida e um guarda avisa que um demônio está se aproximando do forte. Alguns guardas com lanças ficam ali preparados, enquanto os demais vão para fora para enfrentar o suposto demônio. E o Dai reconhece que não se trata de um inimigo. Vemos então Lomberuki afastando uma das lanças e dizendo que a recepção deles é hostil.
Bardock também surge reprovando a atitude dos guardas. Lomberuk então pergunta ao Dai se o cajado Magivoraz foi utilizado pelo Rei do Mal. E Lomberuk diz que cara a cara o Dai não tem chance contra o Rei do Mal quando ele usa aquele cajado. E por isso Lomberuk está ali. E ele revela que conseguiu encontrá-los por conta da espada de Dai. Lomberuk explica que as armas de Ryunkyo e também do Dai procuraram ele para conseguir mais poder para a batalha que está por vir. E Lomberuk aceitou o pedido das armas e deu mais poder a elas. Dai pergunta se pode sacar a espada e Lomberuk diz para ele perguntar a si mesmo. Dai fica feliz em ter a espada de volta e pede para que ela se revele a ele. E desta vez Dai consegue sacar a espada sem nenhum problema. E com uma bela cena do Dai segurando sua espada brilhando, o episódio se encerra. Essa parte final é praticamente idêntica ao mangá. Vamos então a alguns comentários e críticas sobre o episódio 63 de Dragon Quest. Eu gostei mais desse episódio do que o episódio 62. A parte da Leona foi tratada com um pouco mais de seriedade, ao invés de como a gente viu no episódio anterior. E esse episódio temos vários acontecimentos importantes, como o Dai criando ali um novo ataque com a ajuda do Nova. Eu gostei da interação dos dois, a forma como eles estão se tornando amigos, e também o Nova agora sendo bastante simpático com o Dai, demonstrando respeito e admiração por ele, ao contrário do que foi quando Nova surgiu no anime. Destaque para a princesa Leona, que acabou liderando e decidindo seguir para conseguir o feitiço, mas como ela mesma disse, não foi algo tão difícil assim. Ela disse que foi fácil ali, apesar de a mãe e a Merlin não concordarem muito com isso. No geral, eu gostei dessa missão dela, só que era algo que tem um peso muito importante para o anime, e acredito que no anime e no mangá o autor não conseguiu passar esse peso da importância dessa missão delas. Ficou às vezes parecendo uma simples side quest. Não tivemos nenhum momento de uma grande dificuldade, algo mais emocionante ou uma boa luta dentro dessa caverna. Eu gostei dos acréscimos e as pequenas correções, como o caso ali das insígnias, do poder que elas estavam usando de 2 insígnias apenas para conseguir usar o feitiço. Apesar da mãe estar ali lutando e ela ter um pouquinho de dificuldade, aqui no anime até mostrou mais isso do que no mangá, não me pareceu que a mãe teve que se esforçar ao máximo, porque em nenhum momento parece que ela utilizou o punho refrator. O que fica me parecendo que a mãe nem precisou fazer o melhor dela, o que acaba tirando um pouco o peso dessa missão. Eu gostaria que tivesse um peso maior, que dessem realmente mais importância e destaque para elas nessa missão. Embora a questão da liderança da Leona seja algo ali positivo, algo que eu gostei. Gostei bastante das cenas do Pop ali, foi muito bem feito, a parte dele na chuva, a conversa dele com o Matorife também foi muito legal. E mais uma vez aí o Pop está enfrentando outro dilema, outra recaída dele em relação à própria confiança que ele tem em si mesmo. O que foi desencadeado por conta da insígnia dele que não brilha de jeito nenhum. Ele acaba não reconhecendo o seu próprio valor, porque ainda que ele não conseguisse utilizar a insígnia, ele é de extrema importância, afinal, ele é um dos mais poderosos do grupo nesse momento. Quando a Man estava lá lutando com os monstros, eu só pensei que se fosse o Pop ali, com apenas um golpe ele teria acabado com grande parte daqueles monstros usando o Medoroa. É bem provável que o Pop conseguisse acabar com o próprio Hadlar e grande parte da guarda real. Ou seja, o Pop é extremamente útil e importante para essa missão deles. Aliás, comentem quem dos vilões atualmente conseguiria derrotar o Pop. Eu penso que aqui o Rei Vern, o Sigma, talvez ali o Kill Vern e o Mr. Vern. O restante, eu penso que o Pop tem grande chance de vencer. Outro ponto importante também é a chegada do Lomberuk, trazendo as armas agora ainda mais poderosas. Tivemos novamente personagens em 3D, mas não atrapalhou tanto a experiência porque não chegaram a misturar tanto ali com os personagens 2D, e quando isso acontecia era muito de longe. Foi um bom episódio, na minha opinião melhor do que o 62. Para você que chegou até aqui, eu desejo um excelente 2022, uma ótima virada de ano e que esse ano de 2022 seja ainda melhor para todos nós. Obrigado a você que é inscrito do canal e sempre acompanha os episódios de Dragon Quest semanalmente aqui comigo. E você, o que achou do episódio 63 de Dragon Quest Dino Daibuken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.